queria que vocês abrissem suas Bíblias, se possível, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Amém? 1 Reis, capítulo 19, o verso 19 também. Que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de boi, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois, e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Somente até aqui, amém? E alguns dias, eu creio que nesse final de semana, o Senhor falou comigo através desse versículo, e eu não tem quando, como as pessoas costumam falar, né? Quando a vaca fica por muito tempo mastigando aquele alimento que chamam de ruminar, né? E eu fiquei ruminando esse alimento. Eu até lembrei, não sei se todos conhecem essa música, uma música que fala, né, sobre queimar as carroças. E o Senhor foi falando ali ao meu coração. E eu decidi trazer essa palavra, né, para que nós fôssemos alcançados pelo Senhor, pelo que o Senhor quer falar, da maneira que o Senhor falou ao meu coração. E a gente, entendendo aqui sobre o chamado de Eliseu, ele foi chamado, né? Eu acredito, eu não estudei a fundo, mas acredito que muito jovem, né? Como muitos foram chamados. Mas o que me chamou a atenção, né? Dessa chamada de Eliseu, é que ele foi enfático. Mas vamos começar. Eu sei que o Senhor tem para as nossas vidas, de forma geral, um chamado, né? Lá em Salmo fala que o Senhor nos conhece ainda quando éramos um ser uniforme, né? A gente não tinha formato. E o Senhor já nos conhecia. Então, eu acredito, sim, que o Senhor tem, como costumam falar, né? Um destino profético para cada um de nós. Claro que para que venhamos viver esse destino, a gente precisa entender, né? E ouvir e obedecer o chamado do Senhor. E eu lembro, antes de entrar aqui, né? Eu lembro que o Senhor, eu havia aceitado Jesus, eu venho de uma família totalmente católica, meus pais até hoje são extremamente católicos, então, assim, é absurdo, né? Existe um preconceito, de uma certa forma, da parte dos nossos familiares, enfim, é uma questão cultural, né? Eu acredito que aqui no Nordeste também existe muito isso, essa rixa, digamos assim, entre culturas, né? Entre os protestantes, e, enfim. E na minha casa era o cúmulo do absurdo, né? Alguém aceitar Jesus, alguém ser crente. E eu me lembro que, já casada, foi quando eu comecei a congregar aí na Batista, e só que eu passei muito tempo vivendo como agente secreto do Senhor, eu costumo falar isso, né? Porque às vezes eu já era casada, eu já tinha minha vida, eu já era dona das minhas decisões, né? De tudo que eu resolvia para a minha vida. E simplesmente por medo de magoar os meus pais, né? Porque eles achavam um absurdo, e eu simplesmente escondia, né? Passei muito tempo assim. E eu lembro que um dia o Senhor falou comigo. Eu estava aí no culto, comecei a ter experiências com o Senhor, comecei a sentir o Senhor verdadeiramente, ser envolvida pelo Senhor, conhecer o Senhor de fato, né? E o Senhor falou: tá errada essa vida. Começou a me mostrar. E eu fiz verdadeiramente, eu preciso tomar uma decisão. E comecei a não esconder mais, porque como que eu escondia, né? Às vezes a minha mãe ligava: você tá indo para onde? Eu dizia: não, tô saindo aqui, né? Tô indo sair com o meu filho, com o meu... Mas não dizia: eu tô indo para a igreja, né? Olha o absurdo. E aí, enfim, eu decidi que eu não ia mais me esconder de ninguém, até porque o que era que eu estava fazendo de errado para ter que esconder. Então, isso acabou acontecendo, que eu
me fechei tanto que ninguém no meu trabalho sabia que eu era crente, que, enfim, eu não vivi aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. Amém? E aí o que acontece? Imagina aqui para Eliseu, né? Ele simplesmente foi chamado, ele já tinha sua vida, a sua função, aqui fala que ele estava trabalhando, e Elias lançou sobre ele a capa. E o que me chamou a atenção em Eliseu é que ele foi cirúrgico. A partir do momento que ele foi chamado, ele simplesmente decidiu, né, em obedecer, em fechar um ciclo e entender que o Senhor estava chamando ele para um novo. E eu creio que muitos aqui irão concordar. Não é fácil. Quando nós dizemos assim, eu vou dizer sim para Deus e virar as costas, né? Para tudo. Ele se despediu de seus pais, ele queimou as carroças, os bois, né? Ele podia muito bem, de repente, se tomasse conselhos. Eu não vou dizer nem a pessoas erradas, há muitas vezes pessoas que querem nosso bem nos dão conselho errado, né? A gente tem que realmente viver buscando a direção de Deus, porque nem sempre o que aquela pessoa acha é o que Deus quer para nós. E alguém podia aconselhar e dizer, não, Eliseu, bota um pano na tua carroça, né? A gente lembra de Pedro, que Pedro foi chamado pelo Senhor, ele era pescador, mas ali quando Jesus se foi, né, para ele, quando ele achou que tudo tinha acabado, ele voltou à sua função. E o que me chamou a atenção em Eliseu foi que ele foi cirúrgico. Ele simplesmente abandonou, né? Ele abandonou não, ele fechou aquele ciclo, ele fechou aquela porta, entendendo, dando um passo de fé, entendendo que Deus tinha algo para a vida dele, né? E foi realmente um chamado extraordinário. Então, o que eu queria trazer para a sua vida é que muitas vezes a gente acaba permeando, né, rodando em círculos sem entender o porquê a gente passa por aquela situação. Mas muitas vezes é por desobediência. Olha o povo no deserto, né? Passaram um tempo além do necessário. Gente, vocês estão ouvindo algum barulho? É porque eu estou no carro e parou um carro ao lado, um som. Amém. E muitas vezes a gente acaba por achar, né? Eu até anotei isso, como com pecados de estimação, achando que Deus vai aprovar isso em algum momento. Quando Deus, na verdade, quer que a gente feche, encerre esses ciclos, né? Para que a gente venha viver o maior da parte de Deus. Gente, eu falo isso com muito temor. Enquanto o Senhor colocava essa palavra no meu coração, ele me falava de algo que eu precisava fazer, né? E eu fiz uma oração muito sincera com o Senhor e entreguei a Ele. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Nós sabemos que viver para o Senhor é extraordinário. Eu não conheço vida melhor. Não conheço vida melhor. Eu falo muito isso na igreja, né? Quantas vezes eu já ouvi falar, mas tu é tão nova. Eu não sou mais tão nova assim, amém. Mas muitas vezes a gente ouve, né? Ah, você é nova, você está gastando sua vida para Deus. Mas, gente, é a melhor forma de gastar a vida. Quando as pessoas entendem o poder de viver para Deus e ter fé, né? Assim como Eliseu, dar esse passo de fé, mesmo sem saber o que vem pela frente, mas confiar no que Deus tem para nós, é extraordinário. Então, e aí eu até anotei isso também para falar, que o curioso é que Elias não pediu nada, Elias só simplesmente chamou, né? Mas ele entendeu, Eliseu entendeu que ele precisava fechar aquilo, para que em momento nenhum ele voltasse com o pensamento para aquele lugar, né? Se de repente fosse lançar algo na sua mente e dizer, oh, mas tu tem as tuas carroças, teu boi, por que tu não volta para lá? E ele simplesmente, porque se ainda esse pensamento voltasse sobre a sua mente, ele dizer, não, mas não é mais meu, não está mais lá, né? E, enfim, eu creio que o Senhor está falando ao coração, né? Não é à toa que o Senhor me deu essa palavra. Eu sei que o Senhor, ele já falou muito ao meu coração. E eu creio que ele está falando com os irmãos. Então, que vocês tomem uma decisão, né? Nós sabemos que é como eu falei, são lutas diárias, né? As quais nós enfrentamos
muitos pratos postos diante de nós, mas nós precisamos tomar decisões, né? Amar ao Senhor é tomar uma decisão pelo Senhor. Então, que você tome a decisão e seja obediente, né? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente insiste e acaba rodando naquilo que Deus não quer, que a gente perca tempo. Eu creio que, é como eu falo para as minhas amigas, muitas vezes eu fico pensando que se eu tivesse tido essa atitude há tanto tempo atrás, eu creio que eu já estava muito adiante do que Deus tem planejado para a minha vida. Mas eu sei que o Senhor cumpre tudo no seu tempo, né? Eu sei que Deus ele é tão misericordioso, porque quantas atitudes e quantas decisões erradas nós tomamos, e Deus acaba tendo misericórdia de nós, mas que a gente aprenda a viver verdadeiramente, entendendo o que Deus quer, conectado com Ele, porque essa vida de conexão, de ouvir o Espírito Santo, é sem condições. Acho que é a melhor, né, decisão que a gente pode tomar na vida. Então, que você entenda, né, aquilo que o Senhor quer que você, porque muitas vezes nem é algo, nem é um pecado, né? É algo lícito, mas que muitas vezes toma o seu tempo, o tempo do Senhor, né? Que você, o tempo do seu crescimento com Deus, e que você tome essa decisão em Deus, para que você cresça e alcance lugares ainda maiores, né? Porque assim foi o que aconteceu com Eliseu. Ele alcançou um tempo ainda maior de chamado, né? Ele viveu coisas ainda maiores. Então, é isso que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Eu agradeço aqui, espero que tenham entendido. Eu até anotei isso aqui só para finalizar. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre propósito. Amém? Então, que você possa guardar essa chave no seu coração e receber essa palavra.